O antigo Império Persa era regido por algumas das leis mais loucas, extremas e assustadoras se comparadas a outros impérios ao longo da história. Um cidadão desse império milenar tinha que pensar muitas vezes antes de cometer qualquer delito, pois algumas simples palavras ditas de maneiras a desagradar a rainha poderia ocasionar em graves punições, e o mesmo valia para mentirosos e pessoas desonestas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar algumas regras infames dos persas de tirar o fôlego, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Para uma certa rainha persa, andar na linha e falar a verdade não eram negociáveis, ou alguém poderia ter ouro derretido na garganta. O ouro desempenhou um papel importante na ascensão e queda das civilizações ao longo dos anos. Guerras foram travadas e continentes inteiros foram atacados por causa do metal precioso. Mas para a rainha Parizátide, o ouro era uma boa maneira de eliminar as pessoas que mentiam para ela. A rainha era uma mulher perversa e astuta. Ela era a esposa do rei Dario II, o rei que governou o Império Aquemênida de 423 a 405 a.C., e a mãe do rei Artaxerxes II, que governou de 405 a 359 a.C., e ela foi parte da razão pela qual eles mantiveram o trono. Parizátide tinha uma elaborada rede de espiões e não hesitava em eliminar qualquer um que considerasse uma ameaça ao trono. E ela não gostava de mentiras. Ela punia aqueles que eram pegos mentindo, derramando ouro derretido em suas gargantas até que não estivessem mais vivos. No texto zoroastriano, o metal derretido costumava ser uma maneira de descobrir o quão puro era o coração de alguém. Se o metal escaldante fosse colocado no corpo de alguém e ele não sentisse dor, ele estava bem com Deus. Mas se sentisse dor, significava que ele era mentiroso ou estava ajudando alguém que era mentiroso. No zoroatrismo, mentir era a forma mais pura do mal, tanto que uma palavra para o mal se traduz em mentira. Quanto ao uso de ouro derretido para punir mentirosos, a coisa pode ter sido fabricada pelos romanos que não gostavam dos persas. O imperador romano Valeriano foi capturado pelo rei sassânida Sapor I no século III d.C., mas o que aconteceu a seguir está em debate. De acordo com alguns historiadores, ele teve ouro derretido derramado na garganta. Outros dizem que ele teve sua pele retirada e dela foi feito um banquinho para os pés. Mas há quem diga que Sapor o tratou muito bem, enviando-o para uma pequena cidade e deixando-o viver o resto de seus dias com relativo conforto, tendo posteriormente o libertado depois que ele ajudou a construir uma barragem no estilo romano. Os antigos persas eram extremamente criativos quando se tratava de punições, e para isso usavam os mais variados métodos, desde instrumentos de corte até o que estivesse disponível na natureza. Ser pego roubando na antiga Pérsia não era um grande negócio. A punição para este delito era frequentemente a perda da vida, e eles faziam isso da pior maneira possível. Os carrascos arrastavam o delinquente condenado até um par de árvores que aparentemente eram pequenas o suficiente para serem dobradas, mas altas o suficiente para fazer o que estava para acontecer. As duas árvores eram dobradas e amarradas juntas. As pernas do indivíduo eram então amarradas uma em cada árvore. O carrasco cortava a corda que prendia as duas árvores juntas e o infeliz delinquente era repartido ao meio. O sujeito era deixado nas árvores para servir de alerta a qualquer outro delinquente em potencial. Essa punição era frequentemente aplicada a pessoas que roubavam viajantes ao longo das estradas. Quem aplicava a punição tentava encontrar árvores adequadas o mais perto possível de onde o delito havia ocorrido. O suborno era outro delito que não era visto com bons olhos na antiga Pérsia. Por volta de 530 a.C., um juiz chamado Sissamines cometeu o erro de aceitar um suborno em troca de um veredito favorável.
O rei da época, Cambyses II, descobriu e não ficou nada feliz com isso. Ele fez do infame juiz um exemplo e determinou que ele deveria sofrer perdendo o direito à sua própria pele. Foi um aviso para o próximo juiz que o sucedeu para permanecer rigorosamente na linha reta, e o juiz substituto foi o próprio filho de Sissamines. Em uma jogada cruel, Cambyses mandou forrar a nova cadeira judiciária do filho com a pele do pai. Os relatos históricos foram escritos pelo historiador grego Heródoto, cujas histórias contam vários conflitos entre gregos e persas. Perder a vida uma vez certamente parece ruim o suficiente, mas passar pela experiência 3 vezes parece algo assustador. Para aqueles azarados o suficiente para deixar a realeza persa zangada, algo conhecido como morte tripla o aguardava. Um desses afamados métodos ocorreu durante o reinado de Ciro o Grande. Ciro fundou o Império Aquemênida e o ajudou a se tornar um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Até aquele momento ele também era um rei progressista que defendia a igualdade de direitos e a liberdade religiosa entre seu povo. Um cilindro de argila, conhecido como Cilindro de Ciro em escrita cuneiforme, conta os grandes feitos do rei persa, mas alguns dizem que é uma das primeiras cartas de direitos humanos da história, embora outros digam que é apenas uma peça de propaganda. Ciro foi tão importante que é até mencionado no Antigo Testamento, isso porque ele é acreditado por libertar os judeus da perseguição dos babilônios e devolver suas terras sagradas em Jerusalém. Ciro pode ter sido benevolente em alguns momentos, mas também poderia estar agindo em seu próprio interesse e no de seu povo. De acordo com mais relatos gregos de pessoas como Heródoto e Plutarco, a esposa de Ciro se ofendeu com algo que um simples eunuco lhe disse e foi sentenciado à temida morte tripla. Primeiro seus olhos foram extraídos, então ele teve sua pele retirada minuciosamente para causar sofrimento, mas não a ponto de ser fatal. Por fim, ele foi pregado em uma cruz. Ao que parece, uma das regras gerais da antiga Pérsia era não dizer nada que perturbasse as rainhas. Existem todos os tipos de histórias de rainhas persas fazendo coisas horríveis com pessoas que não pareciam ser culpadas de delitos muito graves, exceto dizer a coisa errada na hora errada, o que nos faz retornar à rainha Parizátide do ouro derretido na garganta. Ela aparentemente também gostava de mandar seu povo para ter um fim temeroso por meio de algo chamado escafismo, também conhecido como o suplício do bote, que consiste em colocar o condenado entre 2 barcos, um em cima do outro, o que ficava parecendo uma espécie de tumba. Depois despejavam leite e mel dentro do barco e finalmente jogavam insetos e ratos na mistura e os deixavam comer o indivíduo vivo lentamente. Essas foram algumas regras e punições persas rigorosas e temíveis para aqueles que não andavam na linha. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.